Jorge, quando há reencarnação compulsória, como é que fica o livre-arbítrio do espírito? Pode ele planejar algo ou tudo lhe é imposto? Ela coloca na questão da reencarnação compulsória. Até poderia aproveitar para você falar um pouquinho como é que é essa reencarnação compulsória, Jorge. Exato. Nós sabemos, por aquilo que a doutrina espírita nos oferece, que o espírito, nas condições assim, esperadas de reencarnação, ele tem a possibilidade de escolher mais ou menos as provas que ele irá atravessar. Então, existem dentro daquilo que a literatura espírita nos dispõe, e aí a gente evoca aqui o capítulo 12 do livro Missionários da Luz, em que diz que as reencarnações variam ao infinito, não havendo duas que sejam exatamente iguais. Nós temos, portanto, matizes diferentes de um mesmo processo. Existem situações em que os espíritos irão decidir muito sobre as suas encarnações, irão opinar muito sobre as suas encarnações. Que situações são essas? São aquelas onde nós estamos falando de espíritos de uma certa evolução espiritual já bastante significativa. Quando os espíritos evoluem muito, eles estão desembaraçados dos compromissos kármicos, das expiações. E quanto menos processos expiatórios eu tenho, maior é a liberdade que o espírito possui. E assim, os espíritos que já têm uma evolução razoável, eles decidem muito sobre suas existências, eles opinam muito sobre o que vai acontecer, e aqueles que são chamados de espíritos construtores, as entidades que têm uma responsabilidade mais direta com o processo reencarnatório, eles basicamente executam o plano dessas entidades que estão nessa condição espiritual. Aí você tem um segundo bloco de espíritos, que são espíritos que decidem menos. Por que eles decidem menos? Porque eles têm muitos compromissos espirituais que não lhes permite uma liberdade extraordinária. Eu gostaria de ser rico, não vai poder. Gostaria de ser belo, não vai poder. Gostaria de nascer em Uberlândia, não vai poder. Por quê? Porque determinadas facilidades ainda não poderão ser oferecidas a esses espíritos em função das histórias que eles têm. Mas eles podem decidir algumas coisas. Então, existem decisões que se tomam e coisas que, na verdade, nos são colocadas porque nós ainda precisamos de certas restrições do nosso livre-arbítrio. São nós, tipicamente, encanados. Nós temos um grau de liberdade, mas um grau de constrangimento em função dos equívocos que nós cometemos. Mais para trás, você vai encontrar espíritos que têm compromissos muito graves. Não são erros comuns. São espíritos, almas profundamente comprometidas com a lei de causa e efeito. Espíritos que estão com as suas histórias trançadas com guerra, com escravidão, com torturas, com assassinatos. Almas que, de repente, possuem o coração endurecido diante das grandes crises que a humanidade passou. Espíritos mergulhados nas histórias de egoísmo. Espíritos perturbados em função da sexualidade desregrada. Espíritos enlouquecidos pelo materialismo infeliz que nos cega. Espíritos que trazem uma história de vergonhas, de fracassos, de tropeços sucessivos, em que, de repente, suas histórias de vida estão marcadas por dores em redor de seus passos. Eu evocaria aqui um caso citado no livro Memórias de um Suicida, o caso de Amadeu Ferrari. Na encarnação anterior, ele teria sido um traficante de escravos. Ele separa pais de filhos. Ele chega a queimar a língua de um escravo que ele acusara de ser o responsável
pelo suicídio de sua filha, adolescente filha do escravo, que Amadeu teria estuprado. Então, ele é marcado por um conjunto de crueldades muito profundas. São centenas, milhares, dezenas de milhares de almas que ele desgraçou. E a obra Memória de um Suicida conta que quando ele desencarna, ele não fica no Brasil. Ele se percebe na África, cercado por um conjunto incontável de obsessores, fazendo uma só pergunta: cadê meu pai? Cadê minha mãe? Você já pensou o nível de perturbação? E ele fugia e as entidades correndo atrás dele, perguntando. E quando ele gritava pedindo socorro, as entidades gritavam também pedindo socorro. Então, o grito de socorro dele era abafado pelo grito de desespero das suas vítimas. Um espírito nessa condição, ele tem processos dolorosos tão complicados dentro de si, que quando ele desperta para a grandeza do que ele fez, para a imensidão dos equívocos que ele cometeu, ele mergulha num processo de dor tão profunda que dificilmente esse espírito conseguirá ter um corpo saudável, uma mente saudável, uma condição de expressão corporal saudável. Ele vai vir profundamente sequelado. O que ele poderá decidir? Ele não vai poder decidir. Esses espíritos não poderão, neste momento, decidir sobre suas próprias vidas. Espíritos em condição de chamada reencarnação compulsória não trazem um corpo saudável, não vêm numa condição de razoável equilíbrio mental e físico. Eles vêm profundamente sequelados. E para que eles possam vir, alguém, uma alma grandiosa deve dizer: eu vou levá-lo comigo. Eu cuidarei dele. Então, a encarnação compulsória, ela tem sempre um avalista que se compromete em cuidar dele do lado de cá. Então, vamos compor o cenário para as encarnações compulsórias. Eu preciso de uma alma profundamente comprometida, que ele reencarnará dentro de sequelas graves, físicas e certamente mentais, que precisa de um avalista para que ela possa renascer. O que ela vai decidir? Nesta condição, ela não vai decidir nada. Aí você vai dizer: ué, e o livre-arbítrio dele? Cadê o livre-arbítrio dele? O livre-arbítrio? O livre-arbítrio ele usou lá atrás, quando ele torturou, matou, estuprou, feriu, desgraçou, infelicitou tantas vidas. Foi lá o livre-arbítrio dele. Não me pergunte pelo livre-arbítrio das almas em processo de reencarnação compulsória, porque ele está temporariamente suspenso pela imensidão de dores que o espírito carrega. Ele não tem condição nem de raciocinar direito. E em misericórdia a ele próprio, ele reencarna compulsoriamente. Aí você vai me perguntar: e para que serve uma encarnação que o espírito nem se dá conta do que está acontecendo? Esse é o grande lance da história. Ele reencarna compulsoriamente para duas grandes coisas. Primeiro, anestesiar a sua mente. Ele não suporta mais o mundo espiritual, a perseguição implacável dos seus obsessores. Ele precisa esquecer o que ele fez. Ele precisa esquecer, às vezes, o que os outros lhe fizeram. E ele precisa se desconectar das entidades perturbadoras para que ele tenha um pouquinho de lucidez para recomeçar a vida. Se ele ficar lá, ele vai sofrer muito mais. Então, a encarnação tem dois objetivos. Um, o esquecimento. O dom do esquecimento, no qual o espírito anestesia um pouco as suas dores e pode reconstruir uma história. É como uma pessoa que está sofrendo de todo tipo de dor, você querer conversar com ela. Ela está com dor de dente, dor de ouvido, dor de cabeça, dor nas costas, dor no rim, dor nos ossos. Como é que ela vai conversar com você? Então, você dá um analgésico para ela.
e ela acalmar a dor, você consegue conversar com ela. Ainda que ela não esteja no estado normal, ela está só com as dores abafadas. Então, a reencarnação compulsória cumpre esse primeiro papel: abrandar no espírito a perturbação dos seus perseguidores. E o segundo? O segundo é de ordem física. O processo reencarnatório de entidades nessa condição, ao se aproximar do corpo físico, transfere para o corpo carnal boa parte das perturbações espirituais que o perispírito possui. Então, o perispírito, ele como que suga as energias perturbadas que o espírito possui, e quando ele se desembaraça do corpo, ele sai de volta para o mundo espiritual em uma condição melhor do que ele entrou. Então, olha como é interessante a encarnação compulsória. Ele vem, se desconecta dos obsessores, deixa parte da perturbação no corpo, alguém o avaliza, e ele, numa janela de tempo muitas vezes curta, ele consegue se desembaraçar de muitas culpas que talvez precisasse de séculos para poder tratar, se não fosse assim.